Olá, meu nome é Yara Celi, vamos trabalhar com língua portuguesa e hoje nós vamos ver crase. Quando se trata de crase, é preciso tomar cuidado com algumas placas que você vê por aí, tá? Nem tudo que você vê em placa está correto, é melhor recorrer à regra. Aqui nós temos dois exemplos, ó. Seste Senat a 1 km, crase indevida. Por que essa crase é indevida? Crase indevida porque 1 km é palavra masculina, mas nós vamos ver depois as regrinhas. Já aqui eu tenho acesso de veículos à rodovia. A rodovia já é palavra feminina. A gente vai dar algumas diquinhas. Se em vez de rodovia fosse uma palavra masculina, beco. Se fosse acesso de veículos ao beco, comprovaria que essa crase sim é devida. Então, cuidado com as placas, elas não são referência. Melhor você estudar baseado em alguma gramática ou assistindo videoaula na loja do concurseiro. O que é a crase? A crase nada mais é do que a fusão de dois sons idênticos. O acento indicador de crase é o acento grave. Em prova de concurso, quase não se fala no nome desse acento, tá? Esse acento é esse aqui. O que se usa é o fenômeno. O fenômeno é a crase. Crase é a fusão de dois As. Uma dica que a gente dá é a percepção de que a crase ela só existe, na verdade, quando você tem exigência de preposição. Então, a crase, ela ocorre com funções preposicionadas, tá? Ela ocorre com função preposicionada. Ela ocorre com função preposicionada. A gente já diz logo para você que nunca vai ocorrer crase com sujeito e objeto direto, porque sujeito e objeto direto não são termos preposicionados, tá? Então, primeiro, para haver crase tem que ter preposição. O acento indicador de crase é o acento grave. Quando eu digo, eu uso aqui nesse contexto, ó, referi-me à menina. Quem se refere a. Eu tenho um a exigido pelo verbo. Quem se refere a. Quem se refere a. Esse verbo está exigindo a. De outro lado, eu tenho menina, que é um substantivo feminino, que aceita artigo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois sons idênticos, dois as idênticos. Esses sons idênticos, para não aparecerem dobrados, eles são marcados com acento grave, indicativo de crase. Ninguém vai dizer, referi-me à menina. Vou pensar até que a pessoa é gaga, né? Eu digo, referi-me à menina, e esse acento indica que é a fusão de dois as idênticos. Então, o que é a crase? É a fusão de dois sons idênticos. O que é importante para ti que vai trabalhar com concurso é basear, é perceber que essa função ela é preposicionada, ela é preposicionada, ela é preposicionada. Não existe crase se não houver preposição, ok? Então, a primeira coisa que você vai verificar antes de trabalhar a crase é se há exigência de preposição. A crase só ocorre com funções preposicionadas, ok? Vamos ver então os casos em que ela ocorre, tá? O acento grave, que é o acento indicativo de crase, deve ser usado diante de palavras femininas definidas. Então, a crase ocorre diante de palavras femininas. A crase ocorre diante de palavras femininas. A crase ocorre diante de palavras femininas. Quando ele diz palavras femininas definidas, é porque elas têm que ter artigo definido. Então, quando se fala em palavras femininas definidas, esse definidas é com artigo e é com artigo definido. No nosso caso, só interessa o artigo a ou as, já que são artigos de palavras femininas. Um exemplo que nós temos aqui é ele foi à aula. Já ocorreu a crase, né? Para eu verificar se essa crase está correta, a primeira coisa que eu vou verificar aqui é isso, ó. Está diante de uma palavra feminina. Está diante de uma palavra feminina. Está diante de uma palavra feminina. Aula.
Só que para ocorrer crase eu tenho que ter dois as. Então eu vou olhar antes. Foi. Quem vai a algum lugar, houve a exigência de uma preposição. Do outro lado você tem aula, palavra feminina, cujo artigo definido é a. Ó, você tem aqui um artigo definido. Da fusão desses dois as é que nós temos a crase. A crase é a fusão de dois as idênticos. Então eu tenho aqui, ó, ele foi à aula, ocorreu crase porque eu tenho um a que é preposição e eu tenho um a que é artigo definido. Então, o acento grave, primeira coisa que você deve pensar, a crase só ocorre diante de palavra feminina. A crase só ocorre diante de palavra feminina. Palavra feminina, você vai verificar se tem preposição e se tem artigo definido para ocorrer a crase. Ok? Ok. Então, vamos continuar. Aqui nós temos uma dica. Essa dica é fundamental porque na prova a gente resolve muitas questões com base na leitura. Então, dica. Substitua a palavra feminina. A crase não ocorre só diante de palavra feminina? Pois é. Substitua a palavra feminina por uma masculina. Substitua a palavra feminina por uma palavra masculina. Leia dentro de contexto, leia dentro do mesmo contexto, ok? Se na troca aparecer ao, isso aqui é fundamental, ó. Você vai ler o contexto. Se você percebe que na troca apareceu um ao, diante da palavra masculina, usa-se crase diante da feminina. Usa-se crase diante da feminina. O equivalente é esse, ó. Se você leu, você tem a menina, você leu ao menino, esse a vai ser com crase. Se você tem a menina e você leu ao menino, esse a vai ser com crase. Faça a troca. Troque a palavra feminina por uma masculina. Se diante da masculina der ao, ocorre crase. Vamos verificar, ó. Ele foi à aula. Aula é palavra feminina. A dica é, ele foi ao colégio. Na troca, eu troquei aula, palavra feminina, por colégio, palavra masculina que cabe dentro de contexto. Tem que ser uma que caiba. Na troca, olha o que deu, ao. Se deu ao diante da masculina, ocorre crase diante da feminina. Então, quando eu digo ele foi à aula, esse aula tem que ter crase, porque na troca eu disse ele foi ao colégio. Toda vez que der ao no masculino, ocorre crase no feminino. Toda vez que der ao no masculino, ocorre crase no feminino. Em 90% dos casos você resolve assim. Mais um exemplo, eu tenho dirigir-me à diretora. Esse a está diante de uma palavra feminina, diretora. A dica é você trocar a feminina por masculina, no mesmo contexto. Dirigir-me à diretora, trocando deu dirigir-me ao diretor. Se deu ao no masculino, ocorre crase no feminino. Se deu ao no masculino, ocorre crase no feminino. Não tem exceção. Se você conseguir fazer essa troca, você tem crase no feminino obrigatoriamente. É só você trocar. Se você disser, aqui eu tenho, ele foi à aula, trocando por masculino, ele foi ao colégio. Dirigir-me à diretora, trocando por masculino, dirigir-me ao diretor. Se eu disser referir-me à menina e trocar por masculino, eu vou dizer referir-me ao menino. A menina vai levar crase. Também, se não der, aí a gente tem que tomar um cuidadozinho. Se não der ao, se der, por exemplo, o, então não vai ocorrer crase. Se eu disser, por exemplo, em vez de dirigir-me à diretora, se eu disser conheci a diretora, ó. Se eu disser conheci a diretora, vou trocar por masculino. No masculino é conheci o diretor. Eu não conheci ao diretor, eu conheci o diretor. Então, olha só. Se no masculino, ok, der o
aí não vai ocorrer crase. Só ocorre crase na condição de der ao no masculino, ok? Então, primeira dica, quando você tiver palavra masculina, quando você tiver palavra feminina, precedida de a e você quiser saber se ocorre crase, troque a palavra feminina por uma masculina. Se der ao na masculina, ocorre crase na feminina. Se der ao na masculina, ocorre crase na feminina, ok? 90% das questões você resolve com essa leitura, ok? Mais um caso. Diante dos pronomes demonstrativos também ocorre crase. Então, o que nós temos? A crase ocorre diante de palavra feminina, a crase ocorre diante de palavra feminina e ocorre diante de pronomes demonstrativos específicos. São esses aqui, ó. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Então, pelo amor da vaca preta, não é qualquer pronome demonstrativo. E, na verdade, esses pronomes demonstrativos já começam com A. Então, eles têm 50% de chance de ter crase. Como ele já tem um A, aí, ó, esse A tem 50% de chance de levar a crase. A crase não é a fusão de dois A's? Pois aí você já tem um A, já tem. Então, vamos verificar aqui, ó. Ele dirigiu-se àquele lugar. Veja bem que eu não tenho palavra feminina, mas eu tenho o pronome aquele, e onde eu tiver o pronome aquele, aquela, aqueles, aquelas, eu devo parar para analisar se ocorre crase. Lembra uma coisa, a crase é a fusão de dois As, né? Então vamos verificar. Quem se dirige a. Quem se dirige a. Esse verbo já exige a preposição a. Do outro lado, veja bem, eu não tenho palavra feminina. Do outro lado, eu tenho o pronome aquele, que já começa com a. Ó, o pronome aquele já começa com a. Então, você tem o a do pronome, ok? Então, o que eu tenho aqui, se você perceber bem, são dois as. Eu tenho a preposição e eu tenho a do pronome. Se eu tenho dois as, eu sou obrigada a ter crase. A crase não é opcional, a crase é obrigatória. Então, a crase ocorre só com palavras femininas? Não. Ela ocorre com palavras femininas, mas ela também ocorre diante dos pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Basta que antes deles venha exigida uma preposição. Ok? Ok? A gente tem dica para você trabalhar isso aí dentro de contexto. Vamos a elas. Dica. Toda vez que aparecer o pronome aquele e suas variações, aquilo, aquele, aquela, aqueles, ó, troque. A dica é trocar. Troque aquilo, aquele, aquela, aqueles e aquelas por isto, este, esta, troque, tá? Dentro do mesmo contexto. Se na troca aparecer a diante do pronome isto, este, esta, um a obrigatório dentro do contexto, então, necessariamente, você terá crase. Então, olha o que você tem. Usa-se crase diante de aquilo, aquele, aquela, se você trocar por isto, este, esta e aparecer um a. Treine essa troca. Bem, aqui nós temos alguns exemplos. Referi-me àquele rapaz. Referi-me àquele rapaz. Esse aquele pode levar crase? Pode, mas depende de contexto. Eu tenho uma dica aqui. A gente vai trocar o aquele por este rapaz e vamos ler em contexto. Ó. Referi-me àquele rapaz. Eu não posso dizer simplesmente referi-me este rapaz. Eu tenho que dizer referi-me a este. Obrigatoriamente apareceu esse a. Obrigatoriamente apareceu esse a diante de este. Se aparecer a diante de este, ocorre crase diante de aquele. A crase diante de aquele é a presença de um a mais outro a, tá? Eu poderia fazer a análise, ó.
Quem se refere a. E eu tenho mais o a do aquele, que vai gerar a crase. Mas a dica, se eu fizer a troca e der a este, a crase ocorre do mesmo jeito. Então, dica, troca o aquele por este. Se aparecer um a diante de este, ocorre crase diante de aquele. Ok? Para verificar isso aí, vamos para mais um exemplo. Se eu disser para você, eu prefiro isto, aquilo. Esse aquilo, eu não sei se leva a crase. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter os pronomes. Eu vou trocá-lo por isto, e aí eu troco isto por aquilo. Se aparecer preposição, eu sou obrigada a usar aqui. Se aparecer a preposição a. Eu prefiro aquilo, ó, troquei o isto por aquilo. Eu prefiro aquilo, isto. Não dá, né? Eu tenho que dizer, eu prefiro aquilo a isto. Eu prefiro aquilo a isto. Eu sou obrigada a usar um a diante de isto. Eu não consigo dizer, eu prefiro aquilo, isto. Se aparecer um a diante de este, esta ou isto, ocorre crase diante de aquilo. E é uma crase obrigatória. É uma crase obrigatória. Ok? Então, ó, essa crase aqui, ela não é opcional. Essa crase, ela é obrigatória. Então, dica, quando você tiver os pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, troque por isto. Se aparecer a preposição a diante de isto, este, esta, ocorre crase diante de aquilo, aquele, aquela, aquelas. Ok? E fica o recado. A crase ocorre diante de palavra feminina, mas ocorre também diante dos pronomes aquilo, aquele, aqueles, aquelas. Ok? Não ocorre diante de este ou isto, mas diante de aquele ou aquilo, porque ele já contém um a. Ok? Vamos ver mais umas dicas aqui. São 3 casos gerais de ocorrência de crase. A crase ocorre diante de palavras femininas, troque por masculina. Se der ao, ocorre crase na feminina. A crase ocorre diante de aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, troque por este. Se der um a diante de este, ocorre crase diante de aquele. E o terceiro caso, a crase ocorre em locuções femininas. A crase ocorre em locuções femininas. O que são locuções? Locuções são conjuntos, tá? Então, na verdade, uma locução é um conjunto, é uma expressão que indica uma coisa só. Um conjunto de palavras que tem o mesmo valor de um advérbio. Um conjunto de palavras que tem o mesmo valor de uma preposição. E um conjunto de palavras que tem o mesmo valor de uma conjunção. Então, são locuções, tá? Essas locuções, elas podem ser de 3 naturezas, as que mais caem. As adverbiais indicam tempo, modo, lugar. As prepositivas terminam com preposição. E as conjuntivas terminam em que, sempre. Na verdade, as locuções femininas, elas começam em preposição. Então, o que você tem são funções preposicionadas. Ó. As locuções, elas sempre vêm com preposição. As locuções, elas sempre vêm com preposição. Ok? Então, na verdade, as locuções femininas, como elas vêm com preposição, se elas forem femininas, essa preposição tem que ser marcada com crase, tá? Então, a gente tem aqui essa dica, ó. A locução adverbial, prepositiva e conjuntiva, ela é introduzida por preposição. Ela é introduzida por preposição. Se feminina, então você tem que ver, na verdade, se você tem um conjunto feminino, ela é marcada com acento indicativo de crase, para evitar a ambiguidade com o sujeito e o objeto direto. Sabe por quê? É que o sujeito e o objeto direto, eles são termos que vêm sem preposição. Então, assim, sujeito e objeto direto, eles são termos não preposicionados. Sujeito e objeto direto, eles são termos sem preposição. Como a crase ela é um termo que vem com preposição,
tá? Quando ocorre crase, a gente desfaz logo as ambiguidades. Se o termo vier com preposição, sujeito e objeto direto, ele não é. Ele não é, ok? Aqui nós temos um exemplo, ó. Saímos às escondidas. Saímos às escondidas. As escondidas é um conjunto, tá? Que está ou não está indicando o modo como se saiu. Olha só. Saímos às escondidas dá a ideia de modo. Se dá a ideia de modo, é uma locução adverbial. Tudo bem? Escondidas não é uma palavra feminina? Se deu ideia de modo e está no feminino, é uma locução adverbial feminina. Locuções adverbiais femininas, elas são marcadas com crase. Tá aqui. Então, por que as escondidas está com crase? A justificativa é essa. É uma locução adverbial feminina. Olha o que eu analisei. O que elas indicam? O modo. Como elas estão? No feminino. Indicou modo, está no feminino, leva crase. Ok? Então, locução é um conjunto. Locução sempre vem introduzida por preposição. Se feminina, ela vem com crase, para não ser confundida nem com sujeito, nem com objeto direto, que são termos sem preposição. Ok? Vamos ver melhor uma dica aí para cada um dos tipos de locução, tá? Primeira dica, diz respeito à locução, tá? Primeira dica, dica 1. Expressões femininas que indicarem tempo, modo, lugar no feminino. Não é só tempo, modo, lugar. É indicarem tempo, modo, lugar, intensidade, circunstâncias de natureza geral. Como esses são os que mais caem, decora logo. Então, tempo, modo, lugar no feminino com crase. Tempo, modo, lugar no feminino com crase. Tempo, modo, lugar no feminino com crase. Então, decora. Tempo, modo, lugar no feminino com crase. Uma dica, não fique esperando que o verbo exija preposição, porque nesse caso o verbo não vai exigir preposição nenhuma. Ó. Quem vira, vira. Acabou-se. Se fosse pelo verbo, não teria nunca crase, tá? Quem vira, vira. Ele não pede preposição. Aqui, ó. Fique à vontade. Quem fica, fica. Acabou-se. Eu fiquei, não pede preposição nenhuma. Sair à noite. Quem sai, sai. Pelo verbo. Venda à vista. Quem vende, vende algo. Se for por esse verbo, nunca vai ter crase. Venda a prazo. Quem vende, vende algo. E comi a beça. Quem come, come alguma coisa ou alguém, né? Sei lá. Então, atentem. O que nós vamos verificar aqui? Não é o verbo que está exigindo a preposição. Então, o que eu vou verificar é se isso aqui é um conjunto semântico. Se ele dá ideia de tempo, se ele dá ideia de lugar. Se ele dá ideia de tempo, modo, lugar e ele estiver no feminino, ele vai levar crase, porque ele vai fazer parte das locuções adverbiais. O que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando locuções adverbiais. Se elas forem femininas, elas vão levar crase. Eu estou procurando as locuções. Se elas forem femininas, elas levam crase. Então, vamos lá. Vire à esquerda. Esquerda. Dá ou não dá ideia de lugar para onde você vai virar? Se dá ideia de lugar, já é uma locução adverbial. Esquerda é palavra feminina ou masculina? Uma dica, põe um artigo antes. Põe um artigo masculino antes primeiro. O esquerda, não, né? É a esquerda, então é palavra feminina. Deu ideia de lugar, está no feminino, a crase é obrigatória. Vire à esquerda, tem crase obrigatória. Ok? Fique à vontade. À vontade dá ideia de modo como você vai ficar. Não é? Modo como você vai ficar. Não é o vontade, é à vontade. Então está no feminino. Se está no feminino, leva crase.
Não é opcional essa crase, ela é obrigatória. Não sei se dá para ver a crase. Sair à noite. Em sair à noite dá a ideia de momento quando eu sair, dá a ideia de tempo. Não é o noite, é a noite, palavra feminina. Se é palavra feminina, a crase é obrigatória. Então, regra: se você tem conjuntos de palavras femininas que indicam tempo, modo, lugar, a crase é obrigatória. Tempo, modo, lugar no feminino com crase. Tempo, modo, lugar no feminino com crase. Ok? Para reforçar, você tem isso aqui, ó. Venda à vista. Qual é o problema do venda à vista? É que vender é verbo transitivo direto. Se a vista não tiver crase, passa a ser a coisa vendida, passa a ser confundida com objeto direto. É por isso que a crase desfaz ambiguidades com objeto direto. Ó. Em venda à vista, esse à vista, sem crase, ele é um objeto direto, ele é a coisa vendida. É como se eu dissesse: venda a moto, venda a casa, venda a camisa. Então, se você está sem dinheiro, não é? Mas ficar com olhos para quê? Né? Vende logo os olhos e fica buiado, porque é isso que a gente está dizendo, para você vender à vista. Não é isso que você quer continuar enxergando? Então tá. Se você quer continuar e a gente quer desfazer isso aqui, use crase. Quando você usa crase, você está dizendo que vista, na verdade, é o modo como você vai vender, e vista é uma palavra feminina. E o que nós temos? Deu ideia de modo, está no feminino, leva crase. A crase de à vista é obrigatória para ela não ser confundida com objeto direto, tá? Uma observação: ela leva a crase para desfazer ambiguidades, para não ser chamada de objeto direto, e porque ela é feminina. Se ela fosse uma palavra masculina, ela não precisaria levar crase, porque a crase só ocorre diante de palavras femininas. Só lembrando, ela ocorre diante de palavra feminina, tá? Por exemplo, em venda a prazo, prazo aqui já está com uma preposição. Se você prestar atenção, prazo dá ideia de modo também. Só que prazo está no masculino. Não tem por que levar crase. Esse a, nesse caso, só é preposição. Esse a só é preposição. Toda locução ela é introduzida com preposição. Ela só vai levar crase se ela for feminina. Então, a crase ocorre diante de expressões femininas, não ocorre diante de expressões masculinas. Ok? E mais uma para desfazer a ambiguidade. Olha só, isso aqui é para gente maldosa. Se você disser: eu comi a beça sem crase. Sem crase, esse verbo é transitivo direto. E quem come, come alguma coisa ou alguém, né? Imagina se você tem uma amiga chamada Bessa. Uma pessoa dessas que usa sem crase é mau caráter, não é? Para não haver o mau caratismo de ninguém, use crase, use crase, use crase. Usando crase, acabou-se. Se você usar crase, isso aqui é a intensidade com que se comeu. Quando você diz eu comi a beça, você quer dizer que você comeu muito, né? Beça é palavra feminina. Deu ideia de intensidade, está no feminino, obrigatoriamente leva crase. Então, existem 3 casos de crase obrigatória. A crase ocorre diante de palavra feminina. No primeiro caso, troque por masculina. Se der ao, no feminino leva a crase com certeza. Segundo caso, a crase ocorre diante de aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Troque por este, esta, estes, isto. Se diante de este, por exemplo, aparecer um a, ocorre crase diante de aquele. E o terceiro caso de crase ocorre com locuções femininas. As locuções femininas podem ser adverbiais, que são as que nós estamos verificando. As adverbiais são aquelas que são semânticas. Então, elas indicam tempo, indicam modo, indicam lugar, indicam intensidade.
Se você tem essa noção semântica de tempo, modo, intensidade e essas palavras das expressões estão no feminino, você tem crase obrigatória, ok? Ok. Esse caso é o das locuções adverbiais. Vamos ver agora os casos das locuções prepositivas. Ok.